falei na abertura, que é a Janja, que reapareceu, e acho que reapareceu bem, quando ela traz de novo, né, sai desse discurso de que tudo é machismo, né, tem muitas coisas que são, mas a Janja dá uma exagerada aí nessa questão, e traz esse discurso das redes sociais e de muitas coisas que acontecem ali totalmente sem controle. Então, ela defendeu ali numa reunião que a rede Discord seja banida do país, porque ali muitas vezes ali é usado para se propalar, né, violências ali. Ela cita lá uma história bastante bizarra ali que aconteceu, que acho que levou uma menina a um suicídio, uma coisa assim. Você que estava aí em casa, a gente já está de volta, a gente está comentando agora a volta, né, dos que não foram, que é da Janja para o noticiário, para a campanha eleitoral. A Janja cravou aí, pediu a extinção da rede Discord do Brasil. A Agência Nacional de Proteção de Dados o governo saiu correndo, né? Vamos atender a primeira-dama, resolveram não bloquear, mas vão suspender pelo menos as lives que são feitas ali pelo Discord, que é realmente uma coisa que se usa muito em alguns grupos ali, o pessoal que faz programação, né, algumas reuniões, você pode deixar lá horas e horas. Eu fui estudar, gente, porque eu não conhecia nada dessa rede, mas, Bruno, o fato a direita criticou muito e disse que isso é uma atitude de censura. Então, hoje ela não gosta dessa rede, amanhã ela não gosta do Congresso, depois de amanhã ela não gosta... Ela vai mandando fechar tudo, é assim que a gente resolve? Então, se explorou muito isso nas redes. Eu acho que tem um post, Ana, que eu pedi para você separar, que é do Flávio Bolsonaro, criticando esta... Olha aqui, o Flávio é do Zema? O Zema, o Zema. Uma primeira-dama define o que pode e o que não pode em rede social. Mas um dia de PT, eles fazem o que bem entendem da cabeça deles. E se você criticar, ainda é capaz de sair como um misógino. Parabéns aos envolvidos. O Zema foi e o pessoal do Renan também, todo mundo criticou muito. Mas, por outro lado, ela conseguiu chegar num público bastante grande que realmente entende que há um limite aí que não está sendo obedecido. O Brasil tem as suas leis do que não se pode divulgar em redes sociais e, de uma certa forma, ali, essas redes sociais desrespeitam, né, Bruno? Claro, não, e daí vamos ajuda lá, ou atrapalha essa volta da gente? Olha, eu acho que fala para convertido, tá? Não vejo isso como uma expansão que isso ajude de alguma maneira na campanha do presidente Lula. Agora, o fato é que tem uma coisa aí preocupante mesmo, né? Não é uma primeira-dama que tem que dizer se uma rede social se ela é boa ou ruim para o país. Ela pode ter a opinião dela. Uma coisa é ela ter a opinião, ela fala, olha, eu detesto o Discord, para mim eu não quero que ela exista, e é a opinião dela. Outra coisa é ela pedir uma censura de uma rede social. Determinar. Determinar uma censura de rede social. Isso daí é uma coisa preocupante para a democracia, até porque, né, Andressa, a rede social é um ambiente. Não é a rede que é o criminoso. O criminoso são as pessoas. O crime não acontece porque não sai do nada. É uma pessoa que está ali que está cometendo o crime. Então, quando você tem que pegar a pessoa. Né? E porque tem lei para isso. Né? Você não precisa ter um marco regulatório da internet, como se discutiu tanto. Não, isso é lei brasileira. Você não pode mandar uma pessoa se suicidar, você não pode vender produto hackeado, né? Você não pode, isso é lei. Né? Então, cumpra-se a lei. Né? Eu acho que essa é a grande discussão. O problema é que a Janja, quando ela assume isso e vai para uma crítica direta a uma rede social que existe, que está ali, e ela vai para isso, dá um tom de autoritarismo. Dá um tom de autoritarismo que pode, daí sim, numa discussão com aquela porçãozinha do eleitorado que votou no Lula porque queria que preservasse a democracia, porque tinha medo do que poderia ser o Jair Bolsonaro no segundo mandato, talvez esse sujeito possa ficar incomodado com essa definição da primeira-dama. Né? Não é assunto dela. Né? Eu vou fazer uma pequena discordância aqui do Bruno. Concordo que não é assunto da Janja, que não é assim que a gente resolve os problemas. Né? Vamos lá e vamos banir. Eu não posso querer banir aquilo que eu não gosto. Né? Tem que ser em cima de elementos e tal.
E são empresas importantes e tal que operam no mundo todo. E a gente vê que esses banimentos ocorrem, né, em países que não têm democracia. Só a questão de falar para convertidos que eu tenho um pouco de dúvida, porque a gente tem ali um discurso que acabou pautando um debate no país e de redes sociais que realmente não tem nenhum tipo de controle sobre aquilo que estão publicando. É claro que quem faz as redes são as pessoas que estão ali usando, mas as redes também têm que ser responsabilizadas por aquilo que elas permitem, né? O que acontece com o Discord? Segundo me disseram, se eu estiver errada, comenta aí que depois a gente vai ler e se corrige no próximo programa. É tudo criptografado, né, Bruno? Então, essas lives de ponta a ponta. Então, o Discord não pode derrubar uma live. É diferente do que se vê, por exemplo, no YouTube, né? Que quando é um tema que você não pode falar, né, desses temas sobre pedofilia, a live ela cai. Exato. Então, por isso que esta medida, né, da Agência Nacional de Proteção de Dados foi tomada, e se as lives continuarem ocorrendo, para cada live 50 milhões de reais a multa para isso. Então, eu acho que talvez esse discurso pode furar um pouco a bolha e trazer de volta um discurso, e aí pode ser bom ou ruim, sobre a liberdade, né? A direita fala, não, a gente defende a liberdade acima de tudo. Que liberdade é essa? Liberdade de você mandar matar e mandar morrer. Você pode, para a direita, falar o que você bem entender. Para a esquerda, você tem que ter limites naquilo que você diz. O problema é que o argumento da esquerda não pode ser o que a Janja quer. Claro. Né? Não é o que a Janja acha. Tem que ter estudos, tem que ter Exato. políticas públicas, tem que se ouvir, né, quem entende do assunto. Aí é que está o ponto problemático disso tudo. Né? Não, e tem uma coisa, né, Andressa, que é muito importante de se discutir no país, e isso é fundamental em relação a isso que você está trazendo, que as plataformas têm que ter alguma responsabilidade sobre o que elas veiculam, porque elas veiculam, né? Apesar de ser um ambiente, tem uma questão de veiculação daquela e ali tem alguém que está ganhando dinheiro com aquilo, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje, por exemplo, se você terminar de assistir, vou fazer aqui uma propaganda de uma concorrente, mas você terminou de assistir o Jornal Nacional, aparece ali escrito quem que é o jornalista responsável por aquilo. É verdade. Está ali o nome da pessoa, né? Ele é responsabilizado. Então, tem alguém, se o Jornal Nacional soltar uma matéria maluca, falando alguma coisa absurda, alguém vai ser cobrado por aquilo. Então, essas big techs aí, elas precisam entrar de alguma maneira, ter alguma responsabilização sobre quem é o coordenador desses conteúdos. Uma coisa é você ter um ambiente fluido que vai ter... Agora, permitir isso tem que ser alguma coisa que a rede social tem que estar de olho. E quem é que faz isso? O Congresso. É isso. E aí o lobby dessas big techs é tão grande que quando esse assunto começa a andar, elas correm para dentro do Congresso e paralisam. Então, até é bom para a gente entrar um pouquinho aqui nas eleições para deputado federal e senador, Bruno, para que as pessoas lembrem, né, o que faz um deputado federal e um senador. Foi a única contribuição do Tiririca para o país, quando ele dizia que ele viria aprender aqui no Congresso. Não sei se ele aprendeu até hoje. Parece que não, né? Acho que não. Mas é isso que eles fazem, as leis. Claro. Né? Então, a gente também tem que ter muita responsabilidade nessas escolhas. E isso é uma discussão de Congresso mesmo, Muito né? do Não é a Congresso. primeira-dama, né? É discussão de Congresso, é isso. Já tentaram, né? A Janja pode vir pautar o debate, Claro, colocar a opinião dela. O que ela não opinião. pode é o que a gente está falando, determinar. Exato. E o governo não estava com essa agenda e saiu correndo para fazer atabalhadamente assim que a Janja cobrou. O único mérito disso foi pautar o debate, pautar uma discussão. O Brasil precisa discutir os seus assuntos, né? Os assuntos que permeiam aí a vida das pessoas. A gente tem crianças, adolescentes completamente viciados, né? E os adultos também, né? Viciados aí nas redes sociais. Isso traz inúmeros problemas. E essa é uma discussão importante que o país precisa fazer e a gente não vê isso acontecer nas eleições. Ontem, Bruno, eu estava conversando com pessoas importantes do Ministério da Justiça sobre bets, né? E a informação ali é que você tem uma ludopatia já no Brasil. O Brasil já está vivendo uma crise de pessoas viciadas em bets. Então, é preciso que haja uma intervenção do Estado muito rapidamente, porque a gente está vivendo problemas em que países em que os jogos são liberados já vivem há muito tempo. Isso
é uma sociedade doente, pouco produtiva, né? E são temas que precisam ser debatidos para além do que as bets estão fazendo de propagandas e tal, né? Como é que a sociedade está se comportando com relação a isso. Não adianta falar, vou banir as bets. Né? Então, são temas que poderiam entrar nas discussões eleitorais, os candidatos se recusam a participar de debates, então, infelizmente, o que a gente vai ver são apenas extratos, né, em programas eleitorais, muito de um atacando o outro. Né, eu vou fazer a ponte para você entrar no próximo assunto já. Vamos lá. Porque, sabe qual que vai ser